Estamos começando mais um programa Inteligência Espiritual, no canal Mensageiro da Verdade, com o pastor J. Pérez, onde estamos fazendo um estudo bíblico e você é nosso convidado a acompanhar esse estudo bíblico e aprender mais da palavra do Senhor. Então já pega a sua Bíblia e abre no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele sentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda a seu encontro, e inclinou-se à terra. Ué, mas por que Abraão inclinou só porque viu 3 homens? Porque não eram 3 homens humanos, eram 3 anjos. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça a teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo, que se traga já um pouco de água e lavei vossos pés e recostai-vos debaixo da árvore. E aí, como era costume naquela época, sempre que tinha um visitante, se oferecia água para lavar os pés, porque as pessoas caminhavam de sandália, e era muita poeira do deserto, areia com terra, então era costume. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passarei diante, porquanto isso chegaste até vosso servo. Disseram: assim faze como disseste. Aí ele ofereceu um pouco de alimento, e eles disseram: assim faze como colocaste, né? Assim faz como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço que se apressou a prepará-la. E tomou a manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs diante deles, e eles estavam em pé junto a eles debaixo da árvore. E comeram. E disseram: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida. E eis que a Sara, tua mulher, terá um filho, e Sara escutava a porta da tenda, que está atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, já adiantada em idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo mesmo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, darei à luz ainda, havendo já envelhecido? Primeiramente, o Senhor lê e esquadrinha pensamentos. Então, ele conseguiu, no pensamento de Sara, ver que ela não acreditava, que ela se ria por falta de fé, não era nervosismo, não era simplesmente falta de fé, porque ela olhou para ela, com a idade que ela tinha, olhou para Abraão e disse: porventura, pode nós, já velhos, ter filho? Só que ela se esqueceu que para Deus nada é impossível. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e a Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. Aí ela disse: não, eu não fiz isso. Aí ele diz: não diga isso, porque o Senhor, ele conhece tudo, tu não tem como mentir para Deus. Tu pode mentir para o homem, enganar o homem, mas a Deus jamais tu pode enganar. E levantaram-se aqueles homens e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles e acompanhava-os. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido e sei o que há de ordenar seus filhos, e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, e acerca dele tenho falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. O Senhor, ele disse: tem se agravado muito o pecado de Sodoma e Gomorra. E por isso eu vou destruir, porque não há salvação. Mas antes disso eu vou lá ver se o clamor de pecado que está chegando para mim, que a cidade só faz coisa errada, está acontecendo. E é assim que Deus age. Às vezes certas coisas, certos desastres a gente não entende por que acontece. Mas às vezes a gente tem que pegar e analisar, né? Porque quando estão na presença de Deus, Deus protege. Quando não está, a gente sabe que coisas ruins acontecem. A questão é: será que todas as pessoas estão na presença de Deus? Acredito que não.
Então viram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede por Sodoma. E chegou-se Abraão dizendo: destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio longe de ti. Não faria justiça o juízo de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E aí o Senhor disse: se eu achar 50 justos dentro de toda essa cidade, se eu achar 50 pessoas justas, eu pouparei a cidade por amor delas. Como eu disse, se a pessoa está na presença de Deus, Deus ele intercede, ele não permite que o mal aconteça. A questão é que nem todas estão na presença de Deus, e o pecado tem se alastrado. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se achar ali 40. E disse: não o farei por amor aos 40. E disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se achar ali 30. E disse: não farei se achar 30 ali. E disse: eis que agora me atrevi a falar com o Senhor, se porventura se acharem 20 ali. E disse: não destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais dessa vez falo. Se porventura se acharem ali 10, disse: não destruirei por amor de 10. Ou seja, se Deus achasse 50 ou se achasse 10, por amor desses 10 ou desses 50, ele não destruiria a cidade. E às vezes, por amor de 10, num local que tem muitas pessoas, Deus poupa, Deus protege por causa dessas 10 pessoas. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar com Abraão, e Abraão tornou-se a seu lugar. Então, Deus ele ouviu Abraão e ele respondeu: olha, se tiver 10 pessoas ali, eu não destruirei a cidade. Mas eu sei pelo clamor que tem chegado de pecado para mim, dizendo que a cidade está em pecado, das transgressões, que não há justo ali. Mas é igual, eu vou lá ver. Eu vou ver se confirma se há algum justo para poupar. Seja aquele lugar para o amor desse justo. Então, às vezes, a gente tem que reconhecer. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se a gente pegar a questão da enchente no Rio Grande do Sul, muita gente murmurou durante a enchente que de Deus. Muita gente questionou que de Deus que deixou que isso acontecesse, que a enchente acontecesse, que muitas pessoas perdessem a casa. A pergunta que eu faria era: onde estavam essas pessoas quando Deus as procurou? Muitas dessas pessoas receberam o convite. Muitas dessas pessoas, Deus mandou uma pessoa para levar a sua palavra, levar a sua presença. Aonde estava essa pessoa quando Deus buscou ela? Ao contrário disso, a gente ouviu muitas pessoas dizendo que é de Deus que permitiu essa calamidade. O ser humano ele tem mania de colocar a culpa sempre em Deus, pelos próprios atos, pelos próprios erros e pelo próprio pecado. Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Estamos chegando ao fim de mais um programa Inteligência Espiritual, chegando ao fim de mais um estudo bíblico. Que Deus abençoe grandemente. Não deixe de se inscrever, porque muitas pessoas acompanham, mas não estão se inscrevendo. E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade no capítulo 19. Ló recebe em sua casa 2 anjos. Então até o próximo programa. Fiquem todos com Deus.